until you fucking fight back. Então, tático, digamos assim, em explicações, no Ele não foi por aí, né? Porque Ele não dá pra conseguiu ir. hoje, Exato. né? Ele só falou, a gente não conseguiu... Me preocupa a passividade do time. Em Parerrar, a gente não conseguiu em nenhum momento equilibrar o jogo com o Bragantino e, assim, se referindo à falta de coletividade e tal, mas, no geral, ele não conseguiu ser específico em momento nenhum, nem ele. Tem razão, Paulo. Boa noite a você, Jean Pedro, professor Calçade, aos fãs do esporte. Ele também não entendeu. E ele não foi evasivo nas respostas. Ele realmente não entendeu o baile que o Flamengo tomou do Bragantino. E esse baile, nas entrevistas, e muito mais que na entrevista, no próprio jogo a gente consegue identificar várias questões. O baile coletivo, porque o Bragantino esmaga a saída de bola do Flamengo. O Flamengo é passivo, ele citou isso no final da entrevista, a passividade da equipe, e ele não entende o porquê disso. O time vinha numa crescente e a tendência deveria ser do time voltar jogando melhor depois dessa paralisação. Não sei como foi utilizada a paralisação, o professor Calçade falou sobre isso na abertura. Eu não tenho informação sobre isso e preciso esperar os próximos jogos para entender como isso foi utilizado, se foi bem utilizado ou se foi mal utilizado, porque aí vai na conta de quem cuida do treinamento do Flamengo. Foi muito mal, porque mesmo sendo esmagado, o primeiro gol é um gol de jogada aérea, que tem que ser bem marcada, como foi o terceiro gol, outro gol de cruzamento. Um de bola parada, o outro não era de bola parada. O primeiro no erro do Thiago Maia, que também toma um drible no segundo gol. Então, eu tô falando isso porque eu tô pincelando tantas questões, aí eu vou muito no que o Jean disse. Méritos enormes do Bragantino e muitos erros do Flamengo. Porque aqui tem erros coletivos, erros de postura, talvez erro de preparação, talvez alguma coisa que a gente possa discutir da formação, erro de marcação de bola aérea, erro de posicionamento, erro, segundo Everton Ribeiro, de jogo coletivo, quando tem a bola também, porque os jogadores querem resolver tudo sozinhos. E aí, para mim, é a grande questão, a grande pergunta. Por que um time que vinha crescendo, 10 jogos sem perder, que estava reencontrando seu melhor jogo, para e volta pior logo depois? Isso funciona para times que têm embalo, que, digamos, aquela coisa do time pega um embalo enorme e está jogando bem, mas o time não é tão bom na verdade. O time do Flamengo, ele é melhor do que ele jamais conseguiu jogar na temporada quando a gente olha a equipe individualmente. Então isso é uma coisa que não devia acontecer com o Flamengo, mas aconteceu. E aconteceu de maneira muito grande. O Sampaoli, como a gente viu na entrevista, não entendeu o porquê. Vai tentar entender. É importante que não só ele compreenda, mas também os jogadores, porque eu não posso olhar pro treinador, a não ser que tenha um problema, professor, de treinamento, de carga excessiva, os jogadores não conseguirem reagir fisicamente ao jogo intenso do Bragantino, e olhar pro treinador e falar, a culpa é dele. Não. É muito mais na conta dos jogadores, Jean. Só uma coisa, Biner, porque, assim, o estranho é a questão da eventual carga excessiva e tudo mais. O estranho se houve. Se é que houve. É que, assim, vamos lembrar também que desde o momento que foi anunciado o treino em 2 períodos ali na muita gente já falou, treino em 2 períodos, os jogadores não vão gostar, já começou aquele papo, aquele burburinho do qual eu não gosto, para ser muito sincero. Porque eu acho que, assim, aí você está especulando que o quê? Que por causa do treino em 2 períodos, do qual os jogadores não gostam, eles vão ter uma postura relapsa dentro de campo. E se ganhou é porque treinou muito também. Eu não gosto dessa especulação. O problema é que quando você tem uma atuação como essa, você dá margem para todas as hipóteses, para todas as possibilidades. Porque os jogadores, se sentiram a carga excessiva, a tendência é que você não sinta do primeiro ao último minuto da partida. Quer dizer, a maneira como o Flamengo se comportou dentro de campo, do primeiro ao último minuto, eu acho que é para incomodar muito o torcedor, de fato. E repito, eu não sou de fazer esse tipo de análise. Eu não gosto muito dessa coisa, porque eu acho que às vezes a gente pega uma coisa meio subjetiva de achar que o time correu menos que o outro. Às vezes isso nem se comprova pelas estatísticas e tudo. Só que, assim, hoje você tinha uma intensidade absurda de um lado e nenhuma intensidade do outro. Eu não acho que foi a carga, tá? Eu até achei, assim, não tenho certeza, mas não minutos acho. Eu falei, bom,
O Bragantino fez o que fez por 15 minutos e é um padrão no futebol, né? A gente assiste um monte de jogo aqui, lá fora. É um padrão, 15 minutos de muita pressão. Time da casa, estádio cheio. Isso aí vai, e aí a coisa arrefece e o outro time equilibra. Isso não aconteceu. Seguiu na mesma toada durante o jogo todo. Então, agora, pela postura que tiveram dentro de campo, os jogadores eles estão sujeitos a todas as hipóteses, a todas as possibilidades de críticas serem levantadas, inclusive essa, da insatisfação com o método do treinador, independentemente Só um detalhe, da Pedro, carga. vamos muito rápido. Imagina. Treinadores, quando dão treinos em 2 períodos, é porque eles acham que o time vai melhorar. Tá? Então, o jogador não tem que fazer juízo de valor sobre isso, a não ser que se prove que é um equívoco. Porque não tem muito treino ou pouco treino, tem a medida certa do treino, que pode ser em 1 período, 2 períodos, cada jogador vai ter uma carga específica ali para conseguir... Hoje em dia, os treinos não são mais iguais para todos os jogadores podem ter um treino físico diferente, um precisa de reforço muscular, outro precisa passar... Então, se o Sampaoli definiu que os treinos eram em 2 períodos, é porque isso era necessário para o time melhorar. Ou a gente vai aqui de novo voltar a falar sobre o técnico do Flamengo. Que atropelo, hein, Piperno? 4-0 para o Bragantino. O torcedor do Flamengo não esperava esse tipo de atuação, né? Muito se falava antes do jogo. É hoje, o Flamengo precisa vencer para encostar no Palmeiras. Perdeu a oportunidade e ainda levou uma cacetada. Piperno, boa noite. Boa noite a todos. Claro que o mundo está perplexo. Ninguém acreditava, ninguém poderia imaginar que esse jogo fosse ter um resultado como esse. O Flamengo vinha de uma boa sequência. Mas foi um Flamengo desastroso, do goleiro ao ponto esquerda, como se dizia antigamente, passando pela comissão técnica. O Sampaoli hoje foi um Sampaoli de seleção argentina. O pior trabalho da carreira dele. O Bragantino, cada vez mais bem dirigido por um técnico muito competente, já falamos sobre ele aqui. Pedro Caixinha, por exemplo, ele foi vice de Conca Champions, lá com o Santos Laguna, que era um time mediano apenas. E, veja, fez 2 jogos muito bons contra o Palmeiras no Campeonato Paulista Brasileiro, jogos aqui em São Paulo. É um time que vem evoluindo e só não está jogando em melhor nível porque tem 12 desfalques. Perdeu muitos jogadores com lesões sérias, né? Alguns talvez nem voltem mais esse ano. Então, um time que teve muitos problemas em relação a isso. Agora, hoje, acertou uma partida memorável contra um Flamengo que fez cair um mito. Provando que, aliás, o São Paulo estava correto lá atrás. Não, o Flamengo não pode mais pensar em jogar com a mesma formatação, usando o tal quarteto dos seus momentos de glória desse passado recente. Gerson e mais um volante, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, não dão conta mais de um jogo em alta intensidade. É uma pancada enorme que o Flamengo tomou, né? Claro que não era o resultado esperado. O jogo em Bragança é sempre difícil, né? E o Flamengo ele tem um histórico bem ruim lá em Bragança e ninguém vai lá e ganha fácil o jogo do Bragantino. É normal perder ponto lá, mas eu não esperava um atropelamento desse, né? Foi realmente um resultado merecido, né? Não foi só aquela coisa, os caras chutaram 5 bolas e fizeram 4 gols. Não, foi do início ao fim, um domínio total do Bragantino, intensidade altíssima. A esse ponto realmente que o Piperno falou, da questão da intensidade de um time que acelera, que marca mais forte. Em alguns momentos da temporada o Flamengo teve dificuldade contra esse tipo de adversário. Vinha numa sequência de 10 jogos sem perder. Nem todos os jogos foram bons, mas era um time que pelo menos estava competindo mais, né? O Flamengo, antes daquela sequência, ele já tinha 11 derrotas na temporada. Hoje foi a 12ª, mas ele vinha de 10 jogos sem perder. Então, se não era um time brilhante, pelo menos era um time que estava competindo melhor, né? Conseguia resultados, conseguia, mesmo quando não jogava bem, conseguia competir, brigar, porque teve um momento do que o Flamengo perdia para todo mundo. Perdeu para o Al Hilal, perdeu para o Maringá, perdeu para o Alcas, né? Perdeu para times fraquíssimos. E então, agora toma uma pancada dessa. E vamos ver como é que o time vai reagir, mas sem dúvida isso mexe, né? Ninguém esperava um 4-0 pro Bragantino e do jeito que foi. Foi 4 e se tivesse mais gol seria do Bragantino. O Bragantino esteve mais perto de fazer mais gol do que o Flamengo de diminuir o placar. Hoje o Flamengo foi praticamente inexistente dentro de campo. O Flamengo não apareceu dentro de campo, né? O Flamengo, desde o início, não pegou na bola. E quando pegava, errava passes.
O time do Bragantino, a gente falou isso no final do primeiro tempo, marcou um golzinho e só no primeiro tempo poderia ter sido muito mais. O Bragantino poderia ter feito 2, 3 gols. No segundo tempo, então, bola na trave. Enfim, o Flamengo estava vendido desde o início do jogo. O Flamengo estava absolutamente vendido desde o início do jogo. Uma partida horrorosa do Flamengo, uma péssima atuação do time do Flamengo. E o Flamengo vinha de uma sequência de 10 jogos sem perder. Né? É óbvio que a gente esperava muito mais do Flamengo. Pesa os jogadores irem para a seleção, pesa. Mas o Bragantino tem 12 jogadores fora, né? 12 desfalques. Então tá tudo muito parecido ali. O que o Flamengo fez hoje foi vexatório, né? Eu não acho que vai sentir. Não vai sentir, não. Acho que o Flamengo vai conseguir dar a volta rapidamente. Tem time para isso, tem condições para isso. Hoje é uma partida que tem que ser realmente esquecida, porque foi uma das piores partidas do Flamengo na temporada. Uma péssima partida do time do Flamengo. E o São Paulo ele vai ter que fazer os seus reajustes aí, né? Vai ter que aliar uma coisa ou outra ali para que o Flamengo possa atuar de uma maneira mais interessante, porque hoje foi realmente vergonhoso o que o Flamengo fez no Nabi Abichedi. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo está revoltadíssimo com o que viu hoje. Que o Flamengo não conseguia tocar na bola. O que me chamava a atenção é que o Flamengo realmente não tocava na bola. E isso para um time tão qualificado como o time do Flamengo é assustador. Então saiu barata essa vitória de 4-0 do Bragantino. Poderia ter sido 6, 7. E outro detalhe, achei um erro do Daronco, hein? No final da partida. Independe do resultado para o cara dar o acréscimo que é justo. E ali tivemos um monte de substituições, né? Eu não sei se fosse ao contrário, ele não daria os 3, 4 minutos que deveriam ser dados ali, no mínimo em 3, 4 minutos pelas substituições, por tudo que aconteceu no segundo tempo. E ele não deu. O Bragantino, se tivesse um pouco mais de tempo, faria talvez um 5º gol, um 6º gol, e o Daronco errou nesse quesito. Or will you fucking fight back?